O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança restou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oferecemos esta Santa Missa em sufrágio da alma do Papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril. Louvamos a Deus pela vida e pela missão do Papa Francisco. Pedimos ao Senhor que o acolha nas alegrias dos céus, dando-lhe a recompensa pelo bem que realizou em favor da Igreja e do mundo. Unidos à Igreja, rezamos pelo Colégio Cardinalício, que nos próximos dias terá a missão de eleger o novo Sumo Pontífice, aquele que tem a missão de pastorear a Igreja espalhada pelo mundo.
Que o Espírito Santo de Deus ilumine os cardeais eleitores, que, iluminados pelo Espírito, possam discernir a vontade de Deus e eleger aquele que Deus deseja que neste tempo cuide, pastoreie o seu rebanho, a Santa Igreja Católica. Também nós queremos celebrar esta Santa Missa em ação de graças pela vida do nosso novo bispo, Dom Luiz Antônio, que tomou posse no último dia 24 de abril. Reconhecemos que a presença dele entre nós é fruto da oração da comunidade, que incessantemente pediu ao Senhor da Messe, pastor do rebanho, que enviasse para a nossa diocese um novo bispo. Agradecemos a Deus porque Ele atendeu às nossas orações. Que o Espírito de Deus ilumine e fortaleça o nosso bispo na sua missão, para que, iluminado e fortalecido pelo Espírito, possa exercer com alegria e fidelidade a missão episcopal, pastoreando nós que somos uma porção do rebanho de Cristo que está na igreja particular de Itapetininga. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, os adoramos, os glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegava a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele e exultemos. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dê-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim, uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então, voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acreditastes também é porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda vivendo as alegrias do dia da Páscoa, reconhecendo a grandeza do evento Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, a Igreja celebra o dia da ressurreição em 8 dias. Hoje estamos concluindo a 8ª da Páscoa. Estamos terminando o dia da Páscoa, o dia em que recordamos e celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Vivendo as alegrias do tempo pascal, neste segundo domingo, o Papa São João Paulo II atribuiu a este domingo o título Domingo da Divina Misericórdia. De fato, hoje nós contemplamos no texto do Evangelho, sobretudo, a manifestação da misericórdia de Deus, que deu à Igreja a missão de reconciliar a humanidade com Ele. Cabe à Igreja manifestar a misericórdia de Deus.
Especialmente a Igreja manifesta a misericórdia de Deus através do ministério sacerdotal pelo qual nós recebemos o perdão dos pecados. Celebrando o sacramento da reconciliação, a confissão, pelas mãos do sacerdote, nós recebemos o perdão de Deus. Deus, como o Evangelho esclarece, deseja ardentemente que todos tenham vida e vida em plenitude. A conclusão do capítulo que hoje ouvimos: estes foram os sinais escritos, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Como meditamos no domingo passado, Deus nos fez para a vida. Deus não nos fez para a morte. E querendo que nós tenhamos vida, Deus enviou o seu Filho e Ele, por sua vez, entregou a sua vida na cruz em expiação dos nossos pecados para comunicar o dom da vida eterna. A liturgia da palavra deste segundo domingo, além de ressaltar a misericórdia de Deus, o desejo ardente de Deus de salvar os pecadores, a liturgia indica a missão que os discípulos têm a partir do encontro com Jesus ressuscitado. O Evangelho pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte do Evangelho, contemplamos Jesus pondo-se no meio dos discípulos que estão com as portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus comunica 3 dons para os discípulos. O primeiro dom que Jesus, o Senhor ressuscitado, comunica é o dom da paz. É necessário lembrar que a paz comunicada por Jesus não é sinônimo de vida tranquila. Os discípulos de Cristo não tiveram uma vida tranquila. Os primeiros discípulos de Nosso Senhor, os apóstolos precisamente, exceto João, todos foram martirizados. A paz que Jesus comunica não significa que nós não passaremos pelas tribulações. As tribulações fazem parte da vida humana, sobretudo da vida dos discípulos de Cristo, porque querer permanecer com Jesus e viver segundo os ensinamentos de Nosso Senhor é optar por andar na contramão do mundo. E quando nós andamos na contramão do mundo, naturalmente nós passamos pelas tribulações. O que significa então a paz comunicada por Jesus? A paz comunicada por Jesus é aquela que nasce da certeza, a certeza que a fé nos dá, que o Senhor está conosco. Jesus ressuscitado se manifesta dizendo àqueles que viram a sua paixão e a sua morte que ele venceu, que ele está vivo. E estando vivo, Jesus está entre eles, Jesus está no meio deles, Jesus está revelando, e por isso Jesus, ele mostra as suas mãos, ele mostra o seu lado, para dizer que ele foi crucificado, passou pelos sofrimentos, passou pelo mistério da cruz, mas venceu. Ele está vivo. A paz que Jesus comunica nasce da certeza que Ele está entre nós, que Ele está vivo, que Ele não abandonará os seus discípulos, que eles passarão pela cruz, viverão os sofrimentos. No entanto, unidos à cruz de Cristo, como Cristo, eles também passarão pelas tribulações e viverão eternamente. É interessante, por isso que eu digo, é bom ser católico, muito bom ser católico, porque nós temos diante dos olhos o Círio Pascal, e o Círio Pascal traz as marcas da paixão de Cristo. O Círio Pascal é um sinal de que Cristo está vivo, ressuscitado, que a luz venceu as trevas. Aqueles que participaram da vigília pascal se recordam que
que o início da vigília pascal é marcado pela escuridão. As luzes da igreja estão apagadas, estamos na penumbra. E gradativamente o sacerdote entra cantando pelo corredor central e o diácono elevando o círio pascal, eis a luz de Cristo. E na terceira vez, terceiro dia, a vida vence a morte, a luz vence a escuridão. O círio pascal, que sinaliza a vitória da luz sobre as trevas, traz as marcas da paixão. Nós temos a cruz e os cravos. Os cravos são colocados no círio pascal para indicar aquilo que o Evangelho está anunciando, que o ressuscitado, aquele que brilha, que ilumina a vida dos seus discípulos, é o mesmo que foi crucificado. E no dia do nosso batismo, a nossa vela foi acesa em qual vela? No círio pascal, para lembrar que nós vamos participar da paixão e, unindo os nossos sofrimentos à cruz de Cristo, nós participaremos da paixão de Cristo, completaremos, na linguagem de São Paulo, o que faltou à paixão de Cristo, mas como Cristo um dia vamos brilhar, vamos desfrutar da luz eterna. Olha como é bom ser católico, porque no dia das nossas exéquias, o sacerdote dirá que brilhe para ele a luz perpétua, esta luz que é Cristo Jesus. A vela do nosso batismo é acesa no círio pascal para que, iluminados por esta fé, a fé que nos dá a certeza que com Cristo morremos e com Cristo viveremos. Passaremos como Cristo pela paixão, pela cruz, mas com Cristo venceremos. Olha, eu poderia até terminar a homilia aqui já, viu? Pela profundidade deste sinal que é o círio pascal. Bastaria que nós ficássemos 10 minutos contemplando o círio pascal e já seria suficiente para compreender a grandeza do mistério da nossa salvação. E no mistério da nossa salvação que ocorreu em Cristo Jesus, nós iluminamos, ou Cristo ilumina o mistério da nossa vida. Mas segue o Evangelho dizendo que existem outros 2 dons que Cristo comunicou. O primeiro é a paz. E nós já aprendemos que paz não é sinônimo de vida tranquila. Pode tirar o cavalinho da chuva, pensando que pelo fato de ser cristão, de vir à missa, você não passará pelas tribulações. Pode tirar o cavalo da chuva. Jesus não prometeu vida tranquila a ninguém. A nossa vela foi acesa no círio pascal, que é sinal da presença de Jesus glorioso, vitorioso, mas também traz as marcas da paixão. Segundo dom que Jesus comunicou. Depois que Jesus comunica a paz, Jesus comunica o dom da missão. Jesus disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus envia os discípulos para a missão. Aqueles que estão fazendo a experiência do encontro com Jesus ressuscitado têm a missão de ser testemunha de Jesus, de anunciar que Cristo está vivo, que o Senhor está ressuscitado. E o terceiro dom que Jesus comunicou: recebei o Espírito Santo. Sabendo que os discípulos não teriam, por eles mesmos, condições, forças para ser testemunha fiel de nosso Senhor, Deus envia sobre eles, e nós contemplaremos especialmente o derramamento do Espírito na solenidade de Pentecostes, para que, revestidos com o dom do alto, isto é, com o Espírito Santo, eles possam ser testemunhas de nosso Senhor. Esses dons Deus também comunicou a nós. Ele nos comunica a paz, a certeza da sua presença, e nós, sobretudo, contemplamos essa presença de Cristo no primeiro dia da semana. Observemos que Jesus ressuscitado aparece sempre no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, não é segunda-feira. Domingo é o dia do Senhor. Por excelência, nos encontramos com o Senhor ressuscitado aos domingos, e Ele manifesta a sua presença entre nós.
seja pela comunidade que está reunida e Cristo está no meio de nós, seja pela palavra que é pregada, seja pela Santa Eucaristia que nós comungamos. São sinais da presença de Jesus ressuscitado e que nos traz a paz. Nós trazemos as nossas lutas, os nossos sofrimentos, e no altar de Cristo, reunido com a comunidade, as nossas forças se renovam e a paz volta a reinar nos nossos corações, porque nós saímos com a certeza de que Ele está no meio de nós. Aliás, essa é uma das frases mais repetidas durante a missa: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E nós também somos enviados em missão, e este é o ponto central da minha homilia neste domingo: a missão. Nós fazemos a experiência do encontro com Jesus e precisamos anunciar que Cristo está vivo, ressuscitado. Eu entro na segunda parte do Evangelho, porque aparece Tomé. Tomé é aquele que é reconhecido pela sua incredulidade. O que Tomé disse? Tomé disse que ele precisaria ver, ele precisaria colocar as mãos nas marcas da paixão para crer que Jesus está vivo, ressuscitado. Esse foi um privilégio que os primeiros discípulos de Cristo tiveram. Infelizmente ou felizmente, não saberia dizer, nós não temos esse privilégio de ver o corpo glorioso de Cristo ainda e ver no corpo glorioso de Cristo as marcas da paixão. Nós não temos o mesmo privilégio que eles tiveram, de tocar nas marcas da paixão que estão impressas no corpo de Cristo. E é necessário, para que os discípulos creiam, ver as marcas da paixão e tocar nas marcas da paixão. Como nós não temos esse privilégio, mas eu tenho a impressão que mesmo não tocando, mesmo não vendo ainda o corpo glorioso de Cristo, nós temos fé que Cristo está vivo, ressuscitado, e por isso estamos reunidos em comunidade. Nós precisamos, prestem bem atenção agora, nós precisamos ser testemunhas da ressurreição. E alguns precisam ver as marcas da paixão. Mas como hoje Deus não concede a nós esse privilégio de ver as marcas da sua paixão no seu corpo glorioso, nós, como corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja, os membros da igreja constituem o corpo de Cristo. Nós precisamos mostrar as marcas da nossa paixão. Eu vou explicar o que isso significa. Nós precisamos mostrar as marcas da nossa paixão. Se lembrem, nós somos o corpo de Cristo. Quando nós mostramos as marcas da nossa paixão, que foi unida à paixão de Cristo na cruz, e pelas marcas da nossa paixão, nós revelamos que em Cristo Jesus nós vencemos, isso gera fé no coração das pessoas. Eu vou exemplificar, fica mais fácil. Talvez você já teve a feliz e desconcertante alegria de se encontrar com alguém que estava profundamente doente. E mesmo estando profundamente doente, essa pessoa trazia o sorriso, a confiança em Deus, e ela se mantinha serena. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que tinham clareza, que tinham consciência que elas tinham poucos dias de vida, mas confesso que eu saía profundamente envergonhado pela fé que essas pessoas demonstravam. Nós temos a oportunidade de ver as marcas da paixão nessas pessoas, e vendo as marcas da paixão, contemplamos a fé que elas têm em Deus, e mesmo passando por aquela situação tão difícil, elas continuam tendo fé em Deus. Elas continuam depositando no Senhor a sua confiança. Isso é mostrar as marcas da paixão de nosso Senhor, as marcas que estão no nosso corpo, na nossa vida, para que outros possam crer. E aquilo que o ditado popular diz:
a palavra comove, mas o testemunho arrasta. Porque talvez não será a minha pregação aqui no púlpito que vai gerar fé no coração das pessoas. Talvez entre nós existam pessoas que ainda não creem na ressurreição, que estão vivendo o mesmo impasse de Tomé. Mas será que realmente Jesus ressuscitou? Quando nós mostramos as marcas da paixão, nós estamos dando o nosso testemunho. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter a coragem de mostrar as marcas da nossa paixão, para que, vendo as marcas da nossa paixão, as pessoas passem a crer em Deus. Nós precisamos dar testemunho daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus já fez. Talvez de uma situação difícil na família que foi resolvida, um marido que foi liberto do vício do álcool, um casamento que foi restaurado, um filho que foi curado de maneira miraculosa, uma porta que foi aberta que era inesperada. Quantos sinais nós temos da presença real de Deus em nossa vida, de um Deus que está atuando 24 horas e nós ficamos com os lábios cerrados, não mostramos as marcas da nossa paixão, para que, vendo aquilo que nós passamos, vendo os sofrimentos da nossa vida, e mesmo assim nós, pela graça de Deus, conseguimos perceber a sua presença e superamos pela misericórdia de Deus, essas pessoas possam tocar as marcas da nossa paixão e crer em Jesus. É verdade. Quando nós nos encontramos com alguém que carrega as marcas da paixão, a nossa fé se renova. Eu disse que nós ficamos constrangidos, porque vemos a grandeza da fé daquela pessoa, mesmo passando por aquela situação tão difícil. Às vezes a casa toda bagunçada, filhos dando problema, pessoas doentes, e a pessoa ali fiel a Deus, continuando professando a sua fé. Mas tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado. Ou mesmo doente, acometido por uma doença grave, mas ele continua sereno e confiando: não, Deus está me dando força, coragem para passar por essa dificuldade. É isso. Tocar as marcas da nossa paixão é contemplar no sofrimento a presença real de Deus que está sustentando. Mas nós precisamos ter a coragem de mostrar as marcas da paixão. E não pense em coisas tão extraordinárias, porque Deus vai se manifestando no ordinário da nossa vida. É preciso que nós deixemos de lado. Eu tenho a impressão que nós católicos temos vergonha, temos ainda receio de falar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza, das maravilhas que nós experimentamos, fruto da presença de Deus em nossa vida. Vamos mostrar as marcas da nossa paixão, para que outros passem a crer em Deus, para que outros possam se encontrar com Jesus ressuscitado a partir da nossa história, a partir das nossas cicatrizes, aquelas feridas que marcam a nossa história, mas que hoje estão cicatrizadas, porque nós nos encontramos com a luz, que é o Cristo Jesus. A liturgia nos chama a ser essas testemunhas de Cristo, para que, tendo contato com as marcas da nossa paixão, e porque nós permanecemos unidos à paixão de Cristo, completando na própria carne o que faltou à paixão de Cristo, esses possam acreditar que Jesus está vivo e ressuscitado. Nós, no domingo passado, acompanhamos a dificuldade dos primeiros discípulos de crer na ressurreição a partir dos sinais materiais, o sepulcro vazio, os panos, e mesmo assim, Maria Madalena, Pedro não acreditaram na ressurreição. Depois, nós temos o testemunho das mulheres que viram Jesus, que se encontraram com Jesus e disseram para os discípulos: Ele está vivo, e mesmo assim eles não acreditaram. Vejam, existem dificuldades para crer na ressurreição de Cristo, mas nós precisamos dar o nosso testemunho, para que aqueles que estão com dificuldade de crer em Jesus, de depositar sua confiança em Deus, a partir das marcas da nossa paixão, encontrem as marcas da paixão de Cristo e passem a crer nele. Dê o seu testemunho. Todos nós temos testemunho, todos nós temos alguma coisa para contar, algo para revelar.
sobre a presença de Deus em nossa vida, sobre aquilo que Deus fez, sobre a força que Deus nos concedeu, sobre a luz que Deus deu a nós, para que conseguíssemos atravessar aquele momento difícil. Não deixe escondido o seu testemunho. Fale das maravilhas que Deus fez e está fazendo, para que outros passem a crer em Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, nestes dias santíssimos da Páscoa, elevemos a nossa oração ao Pai Celeste pela Igreja e pelo mundo, dizendo com toda a confiança: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja sirvam os crentes e os que procuram a Cristo, ensinando, perdoando e dando a paz. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis do governo das nações trabalhem sem perderem a coragem pelos mais pobres e por maior justiça. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que os idosos e os doentes, sem esperança, encontrem ao seu lado quem os ame e lhes dê a conhecer o Evangelho. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus, que esteve morto e mas está vivo e tem as chaves da morte e do abismo, ilumine os corações dos que não creem. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui reunida escolha a salvação que Deus lhe dá e se deixe renovar por Jesus Cristo. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pelos aniversariantes Alan da Silva, Key da Silva, Wagner Silva, Márcio Roberto Pires. Pelos enfermos Eli, Renato, Geraldo Lopes, José Geraldo Júnior, Miguel Correia Silva, Carlos Eduardo Araújo, Andressa Cristina e João Antônio. Oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fazei que o Espírito de Cristo ressuscitado nos revele a plenitude da sua paixão e inspire os nossos gestos e palavras para sermos suas testemunhas. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Celebram a
o trigo tornando-se pão, a uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro, da sua vitória. Se traz a aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue, no Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra, por nós cultivados, se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovado pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
misericórdia quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o nosso Bispo Luís Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de São José, seu esposo, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças. Partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una no só. Lembrai-nos, ó Pai, do Papa Francisco e dos vossos filhos e filhas, João Maria dos Santos Oliveira, Maria Aparecida Silva Siqueira, Albertina, Hermelinda, Vinícius, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Rezemos pelos mortos. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águila e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia,
e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra que serei salva.
mas fiel. Aleluia. A casa de Israel agora o diga, eterna é sua misericórdia. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é sua misericórdia. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e libertou. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sábado, a partir das 6h30 da manhã, teremos as 1000 Ave Marias e ao meio-dia a missa votiva do Imaculado Coração de Maria.
Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, a missa votiva do Sagrado Coração, às 19h30, após a missa de oração ao Santíssimo, na Matriz. E quinta-feira, excepcionalmente, não teremos a missa às 7 horas da manhã e a adoração ao Santíssimo, na Matriz, por ocasião da Romaria Paroquial ao Santuário Nacional. Seguem abertas as inscrições para a catequese na Secretaria Paroquial, catequese com crianças, adolescentes, jovens e adultos, crianças com 8 anos completos. E aqui na comunidade, o terço mariano às 19h30, toda terça-feira. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Retirati, letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.